Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 12 de maio, quarta-feira da sexta semana da Páscoa. O evangelho que nos é proposto, novamente, o capítulo 16 de João, só que hoje os versículos de 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Lembremos aqui que estamos falando da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas que compõem um único Deus. Poderíamos dizer que são três manifestações do único Deus. A manifestação do Pai, do Filho e do Espírito. São três pessoas que compõem um único Deus. E aqui ele diz o seguinte: eu vou para junto do Pai, mas não vos irei deixar órfãos. Eu vos comunicarei o meu Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. E ele é chamado por Jesus o Espírito da Verdade. Lembremos de uma coisa muito importante. Os discípulos eram pessoas, entre aspas, no sentido real da palavra, ignorantes. Eles não tinham um conhecimento apurado, aprofundado da palavra. Eram pescadores, eram provavelmente iletrados. Poderia ser que tivesse um ou outro que fosse letrado. Ou seja, soubesse ler e escrever. A grande maioria das pessoas naquela época, elas não tinham acesso a, entre aspas, cultura, as letras, poderíamos dizer nesse sentido. Então eram pessoas que não eram eruditos, por exemplo, como Paulo de Tarso, que era um fariseu estudado, era alguém que conhecia a Escritura. Tanto que Paulo cita as Escrituras assim, como quem conhece algo realmente a fundo. Se olharmos as cartas de Paulo, ele cita constantemente as Escrituras, porque era um homem erudito, era um homem que conhecia daquilo, era um fariseu. Então o que acontece? Quando Jesus retorna para junto do Pai e envia o seu Espírito, o Espírito começa a suscitar nos discípulos aquilo que muitas vezes Jesus falou e eles não deram importância. Por exemplo, a questão da ressurreição. Quantas vezes nós vimos Jesus falar que ele ia para Jerusalém, que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar? E os discípulos: mas o que quer dizer ressurreição dos mortos? Quando as coisas acontecem, é como se tivesse aquele insight. Algo ilumina. E eles começam a fazer uma releitura da própria Escritura, principalmente do profeta Isaías. E lá eles vão começar a compreender quem de fato era aquele Jesus de Nazaré, que tinha caminhado ao lado deles, que tinha comido ao lado deles, que tinha dormido ao lado deles. E quem faz isso? O Espírito da Verdade, que é derramado sobre eles. E eles começam a compreender qual era o direcionamento que Jesus queria dar a cada um deles. Jesus se revela de maneira plena no Espírito. Então é interessante observarmos que o Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. O Espírito é quem irá conduzir os discípulos, quem irá orientar os discípulos no que falar e como falar e o que falar. Então é algo extremamente interessante nesse aspecto, Os discípulos não agem por eles mesmos, eles agem influenciados pelo Espírito Santo, pela revelação que este Espírito traz em seus corações. Por isso que Jesus, como eu falei, já citei essa frase, vai dizer: eu não irei vos deixar órfãos, eu irei comunicar o meu Espírito, e é Ele quem irá falar através de vocês. Daqui para nós fica algo extremamente importante no aspecto de que nós devemos sempre nos conduzir pelo Espírito Santo. E lembrar de algo importante. Há umas semanas atrás apareceu o trecho que dizia assim: pedi e recebereis. O que nós devemos pedir? Dinheiro? Fama? Saúde? Bens materiais? Não, devemos pedir o Espírito Santo.
É isso que temos que pedir. Porque o Espírito Santo nos abre a inteligência, ele nos orienta e ele nos inspira a fazer aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. E quando fazemos a vontade de Deus na nossa vida, nós não erramos nunca. Portanto, queridos irmãos, peçamos o Espírito da verdade para que a verdade permaneça em nós. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.